coisa assim, sozinho, na base da intuição. Muito diferente característica, vai estudando, né? Eu vim aqui Rio Novo do Sul, aqui no sul do Espírito Santo, pertinho aqui, mas estou aqui há bastante tempo. Considero mais de Vitória, né? De bastante tempo, tenho mais de 15 anos que está aqui, né? Agora, esse trabalho foi todo nascido aqui, né? Criado aqui, material aqui, gente, isso aqui dá trabalho para mais gente ajudando, sabe? Se tivesse fundidor, polidor, fornecedor de bronze. Então, aqui tem muita gente envolvida com esse trabalho também. E nessa exposição, a professora Tereza Nova, na Venda do IAS, me deu essa oportunidade de mostrar essa sequência de peças. Aqui tem um trabalho, a função do escultor, vamos dizer assim, na sociedade ou na comunidade. A gente, por exemplo, um determinado tema, né, festival de teatro, o cotidiano industrial do César, Bolha de Ouro. Isso aqui é uma coisa paralela, mas dando continuidade às peças de disposição, uma coisa assim, mais criativa, né, mais solta, sem compromisso. Aqui tem um determinado compromisso com o tema. Então aí entra a capacidade do escultor de chegar ao máximo à ideia do cliente, né? Com algumas exposições em termos de divulgação do conhecimento da escultura, do escultor aqui, basicamente a gente está aqui no Espírito Santo, né? Alguma coisa em Belo Horizonte, algum contato em Belo Horizonte, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas eu pretendo, como é que se diz, estruturar mais aqui e com mais firmeza para fora do que qualquer determinada ilusão e chegar a outra imagem real lá. Então eu prefiro sair daqui de pouco a pouco, sempre do Espírito Santo para fora, e não fazer nome lá fora. Isso não é o intuito do escultor, é daqui botar alguma coisa para fora. Meu nome é Tânia Moreira, estou expondo no IASES pela primeira vez e minha alegria é grande por saber que esse espaço é conceituado e o trabalho que Tereza Nova faz aqui é muito bonito. Então, para mim, é um orgulho estar expondo aqui pela primeira vez. E eu quero falar um pouco do meu trabalho, de mim. Eu sou de Vitória, fiquei muitos anos fora daqui, me formei em Santos, São Paulo. Estudei artes em Santos, São Paulo, na Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes. E a arte sempre esteve muito presente em mim. Meu pai mexia com escultura e, apesar de nunca ter feito uma individual, ele entalhava portas de hotéis e eu sempre admirei muito. E eu acho que a escultura estava um pouco no meu sangue, porque dentro da universidade foi a matéria que eu mais me destaquei, foi a escultura. Então, a partir daí, iniciei meus trabalhos com pedra-sabão. E sempre que a pedra tem uma força muito grande. Eu tenho uma atração muito grande pela pedra. Então, quando eu peguei a pedra pela primeira vez, me surpreendi com o que saiu e a partir dali recebi elogios e foi me motivando a continuar. E em Santos expus algumas vezes, recebi um prêmio e voltei para Vitória, continuando meu trabalho. Aqui expus na Mulher Macena, no antigo restaurante Teatro Riva, no espaço de arte da Celsa, fiz minha primeira individual em pedra-sabão. A convite da Tereza, expus em Silvia Salades. Aqui, no Dia Internacional da Mulher, a Tereza me prestou uma homenagem e homenageei também uma artista daqui de Vitória. Então, a partir de agora, estou iniciando um trabalho, além do bronze,
em cima do mármore. E na minha última exposição em Pedra Sabão, onde eu expus aqui no Dia Internacional da Mulher, eu recebi elogios da Tereza e me senti muito grande para que eu trabalhasse com mármore. E a partir daí, pus uma meta, pus essa meta, eu não me sentia capaz de trabalhar com mármore. A partir desse momento, passei a pesquisar ferramentas, ler a respeito do mármore, aprendi um pouco de italiano para que eu pudesse ler revistas de escultores italianos, e aquilo foi penetrando mais em mim, tomando uma proporção que resultou nesse trabalho, que me deixou satisfeita, o resultado me deixou satisfeita, e eu pretendo continuar. Isso aqui, o trabalho em mármore, apesar de ser um desafio assim, enorme, mas a recompensa ainda é maior quando eu vejo o resultado do trabalho. E é como se eu tivesse gerado um filho. Eu acho que a emoção de trabalhar, que o mármore está me causando, ultrapassa até os limites da resistência do meu braço. E isso me induz a continuar. Quando eu estou chateada, eu vou para o meu ateliê e martelo. Então, o resultado está sendo compensador. Eu sou José Gomes, nasci em Cariacica, aqui no Espírito Santo, e essa exposição de hoje é o resultado da minha graduação na universidade. Eu me formei em artes plásticas, agora recentemente, e essas pinturas se deram com a evolução do meu trabalho que eu já vinha acontecendo ao longo dos anos dos cursos na universidade, do meu curso na universidade. Então, basicamente, sempre eu questionei muito a questão da religiosidade e a questão do existencialismo, o papel do homem no mundo, na sociedade. Então, eu na minha pesquisa dessa relação do homem com a vida, morte, né, eu sempre fui buscando esses aspectos, essas características no homem e ao longo de sua história, e eu fui fui voltando na história do passado cada vez mais, e eu cheguei no homem primitivo, na essência do homem, na questão da pré-história, no homem primitivo. Então, o meu trabalho tem uma característica, inclusive o nome do meu trabalho foi Materialidade e Forma, da minha pintura, e a questão que eu trabalho muito, a questão da forma e da matéria. Bom, a característica da forma vem devido a formas de pedras. Nessa pesquisa minha, eu chego na questão da pedra e da terra, uma questão assim vital para o homem, que desde os primórdios, desde seu estado de pré-civilidade, ele tem a pedra como uma base religiosa. Né? Em vários momentos da história do homem, a pedra serve de parâmetro na sua questão, na sua relação de homem com um ser mais divino, algo mais superior ao homem. E a questão da matéria também, que seja a terra, uma coisa que é muito forte, né, para o homem, né? Ele tira o alimento, ele vive, ele constrói casa, ele se utiliza desse material, e para mim
me atrai muito, me fascina muito a questão da textura da terra, da sua coloração natural, e que eu posso fazer com essa terra misturando pigmentos sintéticos ou com cera de abelha, fazendo colagens, retrabalhando isso, tirando a terra do seu suporte natural, da sua origem, e trabalhando em cima de outro suporte. Devido a isso, essa carga forte de matéria que apresenta no meu trabalho, eu opto, e além da forma, eu opto por trabalhar no suporte de madeira, que eu recorto nas formas que já pré-existem no meu universo magético, ou seja, essas formas me interessam como estudo, como são formas integrantes dentro do meu processo e que eu acho importante, né? São formas de pedra, formas fálicas, sílicas, são formas que se repetem muito em dípticos, trípticos, e a carga, devido a essa carga matérica forte, eu opto pela madeira, porque é um suporte rígido que a tela não conseguiria tanta materialidade e que isso ficasse fixo na tela. A questão do desenho é uma coisa muito forte também na minha pintura. Em todo momento que eu estou pintando, o desenho está sempre presente, né? Quer seja no projeto inicial da forma, da elaboração do trabalho, como na questão da escritura, né? Do próprio trabalho, que muitas das vezes, ou quase sempre, o desenho ele une os dípticos, ele une os trípticos, né? Ele dá uma unidade ao trabalho. Então eu utilizo, a partir do momento, dentro do meu trabalho de graduação, que isso me deu um contato muito maior com o meu trabalho, comigo mesmo, para poder me conhecer e conhecer mais o meu trabalho que eu estava fazendo, todas essas questões, de repente, se tornaram como se fosse um pano de fundo para eu começar a discutir a própria pintura. Então a questão da matéria é uma questão muito nova dentro da arte, em que é um ponto que é muito discutido hoje em dia. Então, pintura você tem cor, você tem forma, você tem matéria, você tem toda a simbologia, você tem, né, uma dialética no fazer do trabalho. Então esses aspectos eu utilizo dentro da minha pintura. Então eu utilizo materiais como cera de abelha, gesso, cimento, terra, pedra, colagens de papel, de metal, tecido, né? Eu utilizo também técnicas nas colagens e decolagens, é quando eu arranco a colagem que eu faço, ou então a técnica chamada frotagem, quando eu raspo a superfície do pinto, né? Nessa superfície eu venho raspando para conseguir efeitos do desgaste, uma questão bem da temporalidade, a questão que o tempo pode promover em cima da obra. Então, todos esses aspectos do envelhecimento, do antigo, isso são questões que estão presentes no meu trabalho. Eu faço também uma relação, uma coisa que me fascina também, a questão dos muros antigos, né, dos muros descascados, que há uma relação, né, da questão da intempérie, que o tempo, que a chuva, que o sol, que a própria ação do homem promove em cima do muro, da pintura, das casas velhas, todas as construções que ao longo do tempo vão sendo deterioradas pelo tempo. Esses são alguns aspectos do meu trabalho que se encerram nessa exposição, aliás, que começam toda uma trajetória, né, que está por vir com esse trabalho de graduação, com essa minha primeira individual aqui no Espaço Cultural do Gatos.
nasci em Belo Horizonte, me formei na Escola de Belas Artes da Universidade Federal, lá de Minas. Trabalhei muito tempo lá em Belo Horizonte com ilustrações de livro e editora. E em 1978 eu vim para Vitória, fiz um concurso na universidade, na UFES, e iniciei minha carreira de professora no Centro de Artes. Eu já fiz várias exposições aqui em Vitória e em outras cidades, outros estados dentro do Brasil. E essa exposição aqui no IAD, nesse momento, é a quinta individual que eu faço. Nessa exposição eu apresento 16 telas em vinílica e acrílica, que são as técnicas usadas. E o procedimento que eu utilizo na pintura é um trabalho com veladuras, onde a gente trabalha com sanduíches de cor, usando a tinta bem diluída e sobrepondo camada sobre camada. E o objetivo principal é de conseguir uma profundidade maior na pintura. Espero que por debaixo das camadas de tinta mais claras, uma cor mais escura, né? O trabalho é iniciado com uma cor mais escura, com amarelos, com vermelhos, e o azul é colocado posteriormente, associado ao branco. O trabalho anterior desenvolvido a série Tópicos, com as minhas pesquisas, investigando por que tantos sinais gráficos no meu trabalho, eu consegui chegar à escrita antiga. Pesquisei alguns livros e isso me levou à escrita dos vikings, que são as runas. São 24 letras, formam um alfabeto e eles constituem um oráculo. Você pode consultar como se consultar. Dentre esses 16 trabalhos, eu apresento alguns quadros contendo todos os glifos, as rúnicas, né, as letras. Alguns são jogos e outros são o que a gente chama de talismãs. Então existe o talismã do amor, o talismã dos bens, o talismã do projeto, o talismã da cura. O importante para mim nesse trabalho da pintura foi ter trabalhado com a veladura molhada, né, que seria a sobreposição de camadas diluídas de tinta. Eu explorei uma coisa nova no trabalho. E na temática, desvendar os sinais, que desde 1937 apreciam o meu trabalho. Meu nome é Jean Carlos Ribeiro, estou assinando agora Jean R, abreviatura de Ribeiro. Eu sou de Baixo Guandu, nasci em 1969 e tenho 26 anos. Eu sou formado em Artes Plásticas, graduado em Pintura pela Universidade Federal do Espírito Santo. O meu trabalho começa desde 91 para cá, um trabalho de pesquisa, né, com diversos materiais desde 1991 para cá. E nesse tempo todo eu tenho feito algumas exposições em diversos espaços aqui em Vitória e fora de Vitória e diversas coletivas. As primeiras exposições que eu fiz foi no Homero Macena, né? Foi chamada Medieval 2, que eu fazia uma relação com o mundo medieval do século XIV com a era de hoje, a era que nós vivemos, né?
E eu fazia uma relação tipo assim, a peste negra do século XIV com a AIDS hoje, o esoterismo que volta com força total nessa época que vivemos. E daí por diante comecei a desenvolver diversos trabalhos de pesquisa, com diversos materiais e formatos diferentes. A primeira vez que eu estive nesse espaço, do Espaço Cultural do IASES, de Vitória, eu me deparei com uma exposição de Atílio Conlago sobre São Sebastião. Eu fiquei maravilhado com o espaço e com a exposição, que parecia um local sagrado. Isso ficou na minha cabeça há muito tempo, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça o espaço de arte, a galeria, ser um espaço sagrado para o artista. Então, para essa exposição, eu busquei fazer um apanhado disso, né? De transformar essa exposição num espaço sagrado realmente. Por isso que a utilização do branco, dessa coisa da pureza do branco, ligada à espiritualidade. Então eu preparei essa exposição especialmente para esse espaço. Então tentei chegar ao máximo de tornar isso o mais sagrado possível, né? De se tornar um espaço sagrado. Porque eu considero a pintura de grande importância, então esse espaço aqui é um espaço sagrado para mim. Então espero que tenha atingido esse objetivo. Essa é a minha casa, eu sou Samu, estou aqui desde 1960, quando vim de São Paulo. Casei com uma capixaba de Jerusa, que estudou também lá em São Paulo, na Escola de Belas Artes. E viemos para cá a convite de uma professora da FAFI, Deusi Moraes, hoje secretária de Educação. Ela nos incentivou a vir para cá, porque a universidade havia sido federalizada. E nós viemos, estávamos na direção da escola, o professor Marcelo Bivac, um grande arquiteto, um entusiasta das artes, e que nos recebeu muito bem. E desde essa época começamos a trabalhar. Logo em seguida, eu fui o diretor do Centro de Artes, por um período de 4 anos. E durante essa época, incentivei os alunos, levei os alunos para conhecer novos campos, fomos ao Rio, fomos à Bienal de São Paulo e fizemos exposições em diversos estados. Foi uma época muito boa, havia muito entusiasmo, todo mundo trabalhando, e eu inclusive trabalhei com os alunos. Fazíamos pintura juntos, saímos no campo para desenhar, pintar. Minha esposa também, professora do Centro de Artes, também trabalhava, pintava, desenhava. E nós estamos aqui, desde 1960, desenhando, pintando e criando, sempre criando. A nossa casa agora, como você está vendo, é um mosaico, como disse o artista Arlindo, quando esteve aqui em casa. Tudo aqui é um mosaico. São coisas agregadas, é mosaico na composição, peças conversando.
conjuntos de vidros, conjuntos de cerâmicas, estátuas, o mosaico aplicado na escultura, prato aí comprado aí no supermercado, no Colorex, eu apliquei os vidros, formou um mosaico, vasos de vidro, então aplicando o vidro, também formando o mosaico. Tudo é motivo para se fazer arte. Um simples ralo de ferro aplicado no vidro pode se transformar num trabalho artístico. Foi numa época que a universidade esteve em greve durante 30 dias e esses 30 dias eu passei no ateliê executando os trabalhos que eu havia feito anos antes nos Estados Unidos, no Quênia, quando eu via aquelas pedras, aqueles espaços infinitos, aquelas profundidades. Aí eu comecei a desenvolver, durante 30 dias não saí do ateliê, pedras para todos os lados. E a pedra tem me acompanhado até hoje. Tudo é motivo para colocar as pedras nos trabalhos. Esse trabalho de uma fase de 95, em que eu apliquei o concreto celular. Uma peça de um abajur feito com uma peça de automóvel, um tubo de plástico, vidrotil aplicado, testelas de vidros, janelas abertas e a iluminação interna para dar um mistério no trabalho. A culpa também foi feita assim, de uma forma aleatória, assim, simples. O piso aqui é todo de vidrotil, não podia deixar de ser. Eu fiquei me acompanhando desde a época de São Paulo como estudante, em que eu fazia os painéis para diversos edifícios lá em São Paulo, residências, e continuei fazendo aqui. A casa toda decorada, faixas decorativas de uma forma simples, um mosaico. Essa é uma mesa de 1960 e poucos, até 1970, foi quando eu executava esse tipo de trabalho. E é um trabalho que eu desenvolvi junto com a minha esposa. Ela projetava os móveis e nós aplicávamos então esses trabalhos de mosaico nos móveis. E com o resto das pastilhas a gente faz essas composições assim, muito significado, servia para descanso. Esse trabalho no concreto celular foi na fase de 1995, quando eu conheci o concreto celular. Lá, um artista de São Paulo, Arlindo Moreira Filho, me presenteou com uma pedra e eu transformei a pedra em mosaico. Inicialmente eu comecei a usar o concreto celular, tentando fazer umas esculturas, aplicando mosaicos. Eu estava meio indeciso no que eu poderia fazer com ele. Posteriormente eu caí no mosaico, cortando as pedras e fazendo composições, utilizando juntamente com o vidrotil, as testelas de vidro, que eu fui movimentando. E aí fui criando esses trabalhos com vidros. Os vidros ainda eram todos soltos, separados, dando assim uma leveza. Posteriormente eu vou lhe mostrar uma nova fase em que o vidro já entra como vitral na composição.
Esse é um trabalho ainda de 1958, em que, na ocasião que eu estava em São Paulo, trabalhando na Vidrotil, e eu fazia nas horas de folga esses pequenos trabalhos. Todos os elementos para mim são importantes na execução de um trabalho. Na elaboração desse, por exemplo, eu utilizei sucatas, canos de plástico, um ralo, um sifão usado em cozinha, pedras retorcidas de demolição, concretos, e coloquei o vidrotil dando assim, um embelezamento na pedra. Tudo é importante para o artista. Não são uma forma, um objeto. Esse, por exemplo, é a sucata, né, de uma demolição, concreto, vergalhão torcido, retorcido aqui outro plástico, e formando um elemento para o jardim. E para uma coisa pequena. Esse aqui é um momento no cânion. Nós vemos aí o rio passando, a vegetação em volta. Nessa parte eu ainda utilizei o vidrotil para fazer parte da composição, e entrei um pouquinho de pintura também nas pedras. Na fase mais figurativa, são pedras também que no cânion, lembrando-se, pedras petrificadas, florestas petrificadas, muito comum isso no cânion, as pedras se confundindo com as árvores. Essa é uma fase nova, uma fase de meditação. Eu vejo aqui uma catedral, e essas linhas subindo, deve ascensão, e o mistério das vitrais. Era a minha preocupação sempre nessa fase, é mostrar aquilo que há por trás, nós desconhecemos. Aqui há um tráfego, talvez uma paisagem onírica, um sonho, e a pérola se torna mais leve nesse trabalho. Esse é o local que eu trabalho no momento, porque cada instante eu vou mudando meu ateliê de acordo com as necessidades. Aqui eu já fui expulso lá do outro ateliê de desenho por causa da poeira. Aqui eu estou trabalhando com concreto celular, que é esse elemento. E o concreto celular o material é totalmente leve, é um silicato de alumínio, quer dizer, cimento, areia, e colocado o silicato de alumínio em alta temperatura, ele se expande e forma essas cavidades, que é o mesmo que uma pedra pome de um vulcão, só que esse é artificial. Esse é um material leve, fácil de cortar. Esse é um painel, foi o último que eu fiz. Não entrou vidro nesse painel, nem vidro, nem as testelas de vidro que me acompanham por mais de 40 anos. Eu só usei fragmentos de cerâmica, fragmentos de concreto celular, e fiz essa composição trabalhando na base, que é um cimento cola, e o vidro também interferindo e com iluminação. Tem um valor, passou a ter outro valor. Entra na composição dos trabalhos.
trabalhos são leves, em princípio. O vidro já entrou com uma junção escura, já interferindo já no trabalho. Concreto celular, madeira, vidrotil, e entra lentes e qualquer elemento pode entrar nessa composição. Tudo é importante o artista. A casca de pistache que eu utilizei no trabalho. Ele tem uma transparência, veja nesse trabalho, o pistache entrou dando uma certa luminosidade com a lâmpada por trás. Nesse trabalho entraram vários elementos. Entrou o vidro, entrou casca, aqui uma casca de uma árvore, se confundindo com essas pedras vulcânicas, e o concreto celular, a madeira, as tecelas de vidro, algumas transparentes, e formaram esse conjunto. As pastilhas são industriais, essas pastilhas, e elas entram na composição com outros elementos industriais, e elas têm uma unidade, uma fusão, e aí minha ideia é conseguir justamente isso, usando todos esses materiais, dar uma harmonia no trabalho e principalmente um sentimento de, nesse, por exemplo, é uma estação ferroviária, o trem já passou, só ficou a saudade, assim, e a poesia do trabalho. Então, partindo dessa nostalgia, dessa estação ferroviária, dessa ausência total, eu voltei aos cânions e vejo essa calmaria, esse silêncio, essa profundidade. E vou agora, a partir desses elementos que eu utilizei, vou partir para uma nova pesquisa, catalogar novos elementos, guardar, e na hora de uma explosão eu volto aos novos trabalhos. Esse trabalho aqui é um registro de São Mateus em 1974, na primeira semana de arte de São Mateus. Nós organizamos ali nessa cidade. Os outros são trabalhos Ladeira Maria Ortiz, em Vitória, trabalho do cânion, pedras, e eu vou ligar as pedras até na superfície da lua. Agora nós vamos entrar num ateliê um pouquinho mais limpo do que aquele das pedras celulares, do concreto, mas não menos bagunçado. Aqui eu executo os mosaicos, trabalhos de mosaicos. Tenho aqui uma máquina para cortar para a pastilha. É uma máquina com excêntrico e uma bíblia na ponta. Então, com essa máquina eu executo todos esses trabalhos. Eu não trabalho o Jânio Quadro quando presidente da República. Eu fiz 2 desses trabalhos e um dei para ele. As pinturas ainda na fase das pedras. Um trabalho embaixo com concreto celular. Foi o início dos trabalhos. Nessa parte eu trabalho com o vidro, onde eu corto o vidro para fazer os vitrais. E vou montando sobre uma superfície de vidro e tenho resultados nesse, veja.
sou Ilau Samilau, eu nasci em Vitória do Espírito Santo, dia 24 de julho de 1952, sou do signo de Leão, ascendência Aquário, e sou formado em Artes Plásticas pelo Centro de Artes da UFES, onde me graduei, né, e me aprofundei na pesquisa de papel artesanal, né, durante muitos anos. Já tem mais ou menos 20 anos que eu tenho trabalhado sobre essa técnica, né, e vou elaborar agora uma exposição no IASG, onde que eu apresentarei trabalhos confeccionados com trapo de algodão e pigmentos. Também gostaria de acrescentar que fui professor na universidade durante 20 anos, onde eu tive uma riquíssima experiência com os alunos e onde eu pude também me colocar e aprender a me colocar, né? E agora eu abandonei e estou me dedicando mais ao trabalho de artes plásticas. Agora eu vou apresentar para vocês alguns dos trabalhos que poderão estar nesta mostra e, independente disso, também são trabalhos elaborados nesse período dessa exposição. Tá? Esse trabalho, como rendas, né, são feitas, como eu falei, de trapo de algodão. Com água, ele passa para essa etapa onde a fibra ela passa a virar uma pasta, né? Ela vai ganhando forma de acordo com o trabalho que você desejar. No meu caso, eu vou fazer o seguinte: eu vou passando dessa fase, eu vou acrescentando pigmentos. No caso, tem esses pigmentos também líquidos e fortíssimos, né? Ótima qualidade, e eu vou fazendo a pigmentação das fibras, né? Então é como se fosse um trabalho de pintura e desenho ao mesmo tempo, porque a fibra ela me traz a possibilidade de trabalhar no campo do objeto, né? Não é só da representação, o trabalho torna-se objeto. E depois dessa fase aqui eu concluo fazendo derramamento para chegar a esses trabalhos onde simulam rendas e flores e palavras, né? E o resultado final é esse aqui. Que exposição é essa aqui? Bem, através do convite de Tereza e o IASG Internacional, da Praia do Canto, fiz a proposta do desafio que a mesa colocou, o 3º milênio. É minha altura, é um objeto que escolhi e apropriei, é uma placa. São, melhor dizer, são 3 placas, 3 objetos que apropriei do popular, do mundo universal. Bem, vocês conhecem isso, só falta a alcinha. Temos as capas também, melhor dizer, as tampas
as portas, ou o que vocês quiserem sugerir. Para mim, acho que são câmaras, né? Mortuárias, dormitórios, janelas, portas, até as pequenas também existem. Existem, melhor dizer. Já viram coisas iguais assim? É familiar para vocês isso? É isso. Aproprio do objeto para poder falar terceiro milênio, ou seja, o que vai passar desse milênio para o outro. Talvez eu quis representar a morte, mas não a morte de enterrar. Por isso que os objetos são eretos. Eles estão em pé. Eles estão em pé para não projetar a morte, sim a vida. A vida. O objeto transmite trevas, luz e o futuro é até duvidoso. Para onde eu vou? Agora eu quero que emita não as trevas, que seja feita a luz. Objeto das trevas que emite luz para fora. O ser humano que precisa morrer. Eu preciso me permitir a morrer para viver de novo. Das janelas também a luz. A tomadinha básica. Dá-se a luz. Dá-se a luz também. Que bom, acendeu na hora. É o que eu quero passar. Que as pessoas possam ver uma obra aberta e não uma iconografia ilustrativa. É tão abstrato falar da mente humana, melhor dizer, né? A mente humana é muito abstrato. Então eu associei isso a podermos refletir que não somos nada, somos plenos administradores. No momento que eu sinto a Arcádia de Ovídio, a Arcádia de Virgílio, eu quero desejar a todos que tenham uma boa morte. Que vocês morram, mas morram para o mundo. E que vocês possam nascer para uma nova era, um novo projeto. Um projeto para que o ser humano possa crescer, estar sempre ereto, luminoso. Eu te vejo lá. Bom, esse trabalho ele mede 2,40 por 7,80, né? É um fragmento de uma cena cinematográfica. São 13 frames. Frame seria a sequência de um movimento. E como eu falei, não tem como que fala, um objetivo. É um fragmento de movimento humano. Nasceu na pesquisa de imagens de revistas, livros, e chegou uma hora que essas imagens que eu estava pesquisando saturou, né? E eu resolvi pesquisar como que fala, a própria imagem. Para chegar até essa obra, esse trabalho, eu pesquisei imagens de revistas, livros, né? E chegou uma hora que essas imagens que eu estava pesquisando saturaram e eu comecei a pesquisar filmes. Como que fala? É imagem de filme mesmo. Eu usei uma edição para poder, como que fala, captar, né, essas imagens e fui fazendo uma montagem até formar um campo pictórico. Acho que é isso. Bom, eu optei pela cidade, né, na abordagem do tema,
que é um tema que eu já venho trabalhando há muito tempo, essa questão da cidade, né? Então, o que eu fiz aqui foi uma evolução dentro de várias épocas dessa cidade e das pessoas que vivem nessa cidade, né? Do contexto que envolve essa cidade, né? No primeiro momento, né, aqui seria a primeira moradia do homem, né? Embaixo de árvores, luzes e tal. Então, esse quadro, o Vale Gênesis, seria o nascimento de tudo isso, né? De toda a criação, né? E uma particularidade do quadro seria o pássaro preto, né? Que estaria, na verdade, mostrando o que estaria por vir, né? Nessa cidade, né? Esse caos urbano, essa coisa, até chegar no último, que vocês vão ver que é uma coisa mais tranquila, já mais bem resolvida, né? Aqui foi abordada a questão da clonagem, né, do transplante de órgãos, de órgãos, né, e todas as questões que envolvem isso, né, as questões morais, as questões religiosas, né, a vida, né, sempre acima de tudo, né. Na verdade, o trabalho ele é quase uma brincadeira, né? Ele aborda o tema de uma maneira quase irônica, né? Para que o tema não se torne muito pesado, né? Aqui uma outra parte da evolução da cidade, né? Onde a cidade toda se transforma em construção, né? E dentro dessa cidade, enquanto ela evolui, ela deixa que permaneça a arquitetura, né, antiga, né, como esse aqueduto romano que passa aqui atrás, né, e outros prédios novos, né. Então é um momento eclético dessa cidade, né, onde várias arquiteturas compõem, né, essa cidade. Aqui no momento mais evoluído, né, onde você encontra veículos modernos, né? Na verdade, uma brincadeira em cima da ficção do que pode vir a ser a modernidade no futuro, né? E aqui nesse último quadro, como eu havia dito antes, né, seria a evolução, né? A princípio a cidade parece um pouco estéril, né? Por causa dessa limpeza, essa paz que se encontrou, né? Depois de todo aquele questionamento, né? Mas na verdade a vida aqui ela se encontra no interior dos prédios, né? Então é isso, eu acho que o trabalho se resume aí, né? É uma evolução da cidade e determinadas questões, né, que envolvem essa evolução. Esse aqui que está aqui atrás, por exemplo, é o quadro que está no convite, lógico. Dá para notar, assinado ali e tudo. Ele é uma série que tem uma conotação mais figurativa. Então ele parte mais de uma coisa figurativa, tá? Então são coisas relacionadas com sonhos que eu tive, com questões do inconsciente, questão dos animais, questão das figuras humanas também. Então nessa linha, nesses quadros eu trabalho mais a questão da linha, a questão do desenho figurativo, e predomina muito, às vezes, a linha desenhada, a forma desenhada, sem ter um contorno muito rígido, igual esse bullet, por exemplo, onde você tem só o risco dele, que aparece mais como se estivesse sobre o fundo. Agora, o que eu acho mais importante sobre esse trabalho é porque quando a pessoa olha, parece que foi feito assim, que colocou-se umas manchas e por cima dessas manchas elaborou os rabiscos, tá? Na verdade, o processo é muito diferente desse, porque eu tenho desenho antes, eu faço o desenho no quadro, com lápis ou com carvão, depois eu elaboro o desenho com a tinta, depois eu começo a trabalhar em cima várias camadas de cores. Quem vai no ateliê antes do quadro terminar pensa que está acabado, porque tem várias camadas, até chegar essa final aqui, tá? No final acaba sendo a medida técnica de veladura mesmo, né? Onde você tem embaixo
azuis, amarelos, qualquer outra cor, cores de terra principalmente, né? E aí essas linhas elas acompanham o quadro desde o início, de forma que elas já tiveram várias colorações. Passaram do vermelho, tiveram laranja, marrom por cima, até chegar no final quando ela tem a cor que eu quero que ela seja realmente. Por exemplo, nesse quadro todas as linhas são azuis. Em alguns outros quadros as linhas são de outras cores. Tem quadro que tem linha de uma cor e de outra cor também. Igual esse quadro, esse aqui, por exemplo, que está sendo está do lado desse aqui. Esse quadro, as linhas só tem linhas vermelhas e azuis. Então, essa linha azul aqui ela já foi vermelha, essa vermelha já foi azul também, tá? Então, o processo de criação que eu vou fazendo, à medida que o quadro vai sendo feito, aí que vai surgindo a cor. Esse aqui, no caso, no final tem uma veladura, uma coisa toda branca do lado. Tem uma característica desse trabalho. Essa série já é mais que eu fiz, que eu coloquei, são formas abstratas grandes, que eu falo que é uma homenagem à Vitória, né? Que eu chamei Vitória de Vênus. Como se a cidade de Vitória fosse uma mulher bonita, uma mulher que teria se transformado numa ilha, quer dizer, foi uma lenda que eu inventei também. Então a série Vitória de Vênus não tem uma relação direta com Vitória, não são as cores dos morros de Vitória necessariamente, ou a cor da água, ou a cor das pontes, etc. Mas é uma série de trabalhos que eu produzi que depois eu coloquei como se fosse uma homenagem à Vitória. Se bem que todas as cores que eu produzo, no fundo, elas refletem muito da cor do litoral capixaba, porque é aqui que eu moro, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu vivo quase tudo. Foram três tamanhos eu estipulei então de trabalho com essa produção pessoal. Tem dois que fogem desse tamanho, que são menores. Três tamanhos são 30 por 40. São vários trabalhos que existem nessa proporção. Nesse tamanho, 30 por 40 são os menores. São mais, que eu considero mais difíceis de colocar em exposição, tá? Porque eles são muito pequenos. Tá? Outros que são 90 por 10, que são um tamanho que eu chamo de médio, né? Esse aqui já seria um tipo de tamanho médio, eu consideraria médio, é 90 por 1,10. Aqueles também. Tá? Eu não chamaria de grande, eles são tipo de tamanho médio, uns 3 tamanhos. Não sei se vai caber nessa galeria inteira, vamos tentar colocar alguns pelo menos. E os tamanhos maiores, que são esses de cá, que é 1,30 m por 1,80 m. Acabei produzindo mais do que eu esperava, mais do que eu pensava. Em termos de número de exposição individual que eu já realizei, eu já nem sei quantas individuais eu realizei, acho que umas 8, porque no meio do meu currículo tem alguns que não estão ali, né? Que eu faço exposição desde 1978, quando eu comecei a fazer exposições, e de lá para cá eu pelo menos de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, eu estou sempre expondo, porque eu acho que eu sou um profissional que pinto muito, eu gosto muito de pintar, eu tenho muito prazer em realizar pintura. E aqui na Galeria do IASP já realizei já participei de alguns coletivos também, de exposição de desenho, de algum bazar no final do ano também, mas individual nunca tinha feito aqui. Eu fiz exposição individualmente na Galeria Itaú, na Galeria Usina, na Homero Macena. A Homero Macena foi onde eu fiz minha primeira exposição individual também, em 78. E já participei de vários salões também. De vez em quando eu mando quadro para salão, tive sorte de conseguir entrar em alguns também. Salão de Pernambuco, de Belo Horizonte, salão de outras cidades também, Florianópolis. Vitória sempre que tinha também participava. Eu acho que a gente deve participar de todas as coisas, de salão quando acontece, coletivos e exposições individual, deve procurar fazer também. Mas sempre tendo o critério principal de só mostrar o que é bom, só mostrar o que é essencial, só mostrar o que for bom demais, sabe? Porque às vezes o artista quer mostrar todas as coisas que faz e não está muito bem preparado ainda e tem uma vontade muito grande de expor, então deve esperar sempre, o trabalho está bastante maduro, eu acho, para expor. Se bem que o amadurecimento eu acho uma coisa relativa, eu considero meu trabalho um trabalho em estudo ainda, não me considero artista completamente maduro, acho que eu tô sempre pesquisando, sempre modificando, sempre buscando alguma coisa, né?
E essa busca é uma coisa que me interessa. Essa busca do que é novo, do que é diferente. Inventar uma fórmula e ficar sempre fazendo a mesma coisa, eu acho que é uma coisa que não faz sentido. Eu acho que a gente tem que estar sempre pesquisando, sempre buscando novas formas de expressão, que é o mais importante para as pesquisas das artes, da produção artística no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. Porque sem questionamento você tem receio só, você não tem novidade, não descobre nada.